Meu nome é Débora Finamori, sou a coordenadora de Economia Urbana do Sebrae Rio e vou apresentar muito rapidamente o mapa de oportunidades aqui hoje. O mapa de oportunidades surgiu de um problema recorrente dos nossos atendimentos, que é a necessidade de dados de mercado, de informação para tomada de decisão do micro e pequeno empresário. Todos os dias a gente recebe em nossos escritórios empresários querendo informações sobre qual negócio abrir, se o desejo de expansão do negócio dele é adequado ou não é, a análise da concorrência deles. Então são dados de mercado disponíveis que a gente encontra em diversas ferramentas de mercado, mas que não estão disponíveis para o micro e pequeno empresário. E aqui a gente consegue fazer essa análise. O primeiro nível de análise é uma análise macro. Então a gente, por meio de um BI, a gente consegue ter, por meio dessa ferramenta, que é uma ferramenta dinâmica, que tem uma interface simples, intuitiva e prática, a gente consegue cruzar diversas variáveis, que são padrões já pré-definidos, mas ter uma análise de como as variáveis se comportam, como ter um direcionamento de como aprofundar a análise para responder essas perguntas dos empresários. Então a gente tem informações sobre saúde tributária das empresas, se elas são ocupantes pelo Simples ou não, qual é o ramo de atividade mais representativo, se existe adensamento ou não de negócios. A gente, além desses dados, tem dados sobre pessoa física, então tem que entender renda, entender escolaridade, para padrão de consumo. Essas questões todas são muito relevantes para responder as perguntas sobre o mercado que os empresários nos trazem. Então, depois dessa análise macro, ela nos permite fazer uma análise micro, ela dá um direcionamento, um caminho, uma luz para a gente fazer essa análise micro. E essa análise micro, ela se dá por uma pesquisa com as diversas variáveis que estão disponíveis. A gente vai, de acordo com a demanda, filtrando diversas variáveis e analisando quais são as mais importantes para aquela pesquisa, para aquele levantamento. Hoje a gente tem aqui, a gente está simulando, para vocês darem uma olhadinha, a gente está simulando essa pesquisa, então a gente pode olhar quem são as empresas mais ativas, olhar qual é o número de funcionários que ela tem, quais são as quinais, ramo de atividade. A gente consegue fazer essas análises todas e chegar a um grupo muito específico de empresas. A gente consegue olhar no grão e gerar leads. Isso é muito importante. Hoje a gente consegue, além disso tudo, fazer uma análise georreferenciada. Depois que a gente escolheu qual é o grupo de empresas que a gente vai trabalhar, entendeu qual é o perfil daquela região, entendeu como funciona, a gente pode já referenciar e fazer uma análise mesmo no mapa, uma análise do entorno. Isso é muito importante. O que acontece? Hoje a gente tem um problema que é depender do analista para fazer essa análise. Depende muito da expertise e do olhar do empresário para a gente conseguir escolher quais são as variáveis e os cruzamentos necessários. Isso quer dizer que uma mesma pesquisa pode ser feita por duas pessoas diferentes e darem resultados diferentes, porque depende da expertise e do olhar de quem está ali aplicando. Isso não nos permite ter escala. Então a gente está fazendo um projeto junto com o Sebrae Nacional, a área da UTIC, onde a gente está trabalhando Deep Learning, inteligência artificial, para gerar esse dado padronizado e de qualidade. O que a gente está fazendo? Com um número diverso enorme de variáveis, a gente conseguir fazer um funil de quais variáveis e cruzamentos são necessários para chegar a uma análise estratégica e entregar isso de qualidade para o nosso cliente final. Como é que tudo começou? A gente primeiro mapeou o ecossistema de micro e pequenas empresas, quais são as variáveis disponíveis, além daquelas que a gente já tem na ferramenta de Big Data, quais são outras tantas disponíveis e que são importantes para a gente definir o que é aquela região, o que é aquele território. Então a gente olha desde pontos de interesse, se lá existe ponto turístico, se existe uma vocação específica, serviços para o cidadão, qual é o perfil das empresas que lá existem, dados sociodemográficos, renda, domicílio, população, escolaridade e as questões de transporte que são importantes para a acessibilidade. Mapeando isso tudo, a gente chegou a mais de 4.000 variáveis e por meio de Machine Learning a gente chegou a 200 correlações representativas. E isso gera infinitas análises, que a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente está focando nesse projeto piloto. Com base nessas 200 correlações representativas, a gente conseguiu chegar a 15 perfis de setores socioeconômicos que têm o mesmo padrão, têm o mesmo perfil. E aí a gente consegue, no mapa, definir quais são os setores censitários de um mesmo bairro que tem o mesmo perfil, que poderiam ter o mesmo volume de negócios, de tipologia de negócios. E aí a gente trabalha a geolocalização e a análise comparativa daquele setor socioeconômico versus o padrão do setor socioeconômico encontrado na clusterização. E aí, como é que a gente pretende chegar com esse resultado na ponta, né? A gente consegue escolher um bairro, exemplo, Botafogo. Esse bairro trabalha com as clusterizações que existem naquele bairro, então quais são os perfis de setores socioeconômicos que tem lá. E aí depois disso a gente agrupa essa informação por bairro. Por quê? Se a gente olha só para o setor econômico, eles não necessariamente são um coladinhos no outro.
São setores econômicos, setores cidades que estão distribuídos no Estado, mas que têm o mesmo padrão das variáveis, têm o mesmo perfil. Então, de repente, eu estou dizendo que existe uma sub- ou hiperrepresentatividade de uma CNAE em um setor censitário, mas que do lado ele compensaria isso. Então, a gente trabalha a correlação, né, a gente trabalha a análise comparativa entre os setores censitários que compõem um bairro para aí sim mostrar que naquele bairro existe sub- ou hiperrepresentatividade de determinada CNAE. Isso é muito importante porque chega a uma conclusão para o empresário. É claro que depende depois de análises pessoais dele, análise do modelo de negócio, plano de negócio, mas a gente pelo menos tem uma informação que indica uma tendência para aquele território. Aonde que a gente imagina chegar com essa ferramenta? Essa é uma das perguntas que a gente está respondendo. O que abrir e onde abrir? Qual negócio abrir? Mas existem outras tantas, aqui a gente está listando alguma, mas a gente sabe que é muito maior do que isso. Mas, por exemplo, qual o impacto da chegada de um grande empreendimento em um território? Um território que hoje não tem muita coisa, se você coloca uma torre comercial com diversas pessoas ali trabalhando, o que isso gera de oportunidade no entorno? Como o meu negócio se comporta frente à concorrência? Quem são os negócios substitutos à minha empresa? Qual é o ponto ideal para o meu negócio? Eu já tenho um tipo de negócio, já conheço quem é o perfil do meu consumo, já conheço quem são os meus clientes, já conheço quais são as necessidades de negócio que tem que estar no entorno. Então, qual é o ponto ideal para eu colocar meu negócio? E existe demanda reprimida, é um pouco do que a gente já está trabalhando, né? Mas focando mais na demanda reprimida. A gente acredita que essa ferramenta tem um diferencial por ser acessível às micro e pequenas empresas. Hoje existem diversas ferramentas no mercado que fazem essa análise de mercado, mas é muito caro, porque o empresário, para fazer uma única análise, tem que comprar muitos dados. E aí fica difícil, é difícil do pequeno empresário ter acesso a essa informação. Aqui o Sebrae imagina que a gente possa estar disponibilizando. E aí existe um diferencial possível relacionado às outras empresas do mercado, que é trabalhar os dados de gestão de negócio que apenas o Sebrae tem. A gente aplica um diagnóstico de gestão a todas as empresas que passam pelo Sebrae e a gente reconhece, a gente sabe identificar quais são as necessidades de melhoria de gestão de negócio, qual é o nível de maturidade sobre cada temática, finanças, pessoas, marketing, enfim, todas as diretrizes do modelo de gestão, e a gente consegue cruzar os dados de gestão daquela empresa com o que existe no entorno, com as oportunidades de negócio, com os concorrentes. Isso torna ainda mais rica a análise para a oportunidade de negócio. Então, esse é o mapa de oportunidades. A gente acredita que esse é só o começo, a gente tem muita coisa para trabalhar e a gente está muito feliz em poder oferecer informação de tanta qualidade e que hoje é tão difícil de ser acessível às micro e pequenas empresas.